Early one morning while making the round, took a shot of coke and then I shut my woman down. I took mine home and then I went to bed. I stuck a loving for beneath my head. And all next morning while I grabbed that gun, took the shot of coke and away I run. And I could run, but I ran too slow. They never took me down in Warwick, Mexico. Livro de hoje, Pais e Filhos, cara, Turgenev. Um livro que todo mundo leu, menos eu. Mas agora eu já li. Em Desafio Livrado We Trust. Vamos falar sobre esse livro, vamos falar sobre Turgenev. Como não gostar de Turgenev? Turgenev é o cara, um dos grandes mestres aí, né? Turgenev, Dostoiévski, Tolstói. Acrescentaria o Gogol ainda. Big Four, né? Tipo o Big Four do metal, só que o Big Four da literatura russa. Vamos por partes, tá? Esse livro aqui foi publicado pela Nova Prosa do Mundo, da extinta Kozak Naif. Kozak acabou. Tá bom, chega. E foi traduzido pelo Rubens Figueiredo. Grande Rubens Figueiredo. Abraço pro Rubens Figueiredo. Rubens, vamos marcar uma coisa aí, cara. Vamos deixando o rolê morrer. Como o Rubens Figueiredo conta pra gente aqui no apêndice desse livro, Pais e Filhos foi escrito no começo da década de 60 do século XIX, né, em 1862. E nessa época estava tendo algumas mudanças ali, estava sendo imposto o fim do regime de servidão na Rússia, que é algo semelhante à escravidão, né? Aqui no Brasil começou um movimento pela reforma de terras, teve todo um contexto novo da Rússia czarista, né? O começo da abertura, digamos assim, da Rússia para algumas questões, de certa maneira também uma mudança de valores, mudança de paradigmas. E o Turgenev muito convenientemente fez esse livro aqui sobre mais ou menos o que estava acontecendo na época. Ele cita aqui coisas que acabaram de acontecer, assim. Se a gente fosse fazer uma analogia, por exemplo, a gente poderia comparar com essa coisa de escrever um pouquinho sobre a época ou a Reprodução do Bernardo Carvalho. Ele faz todo aquele panorama do neocon brasileiro, né? O cara que quer aprender mandarim porque acha que os chineses vão dominar tudo e acredita muito na revista Veja, essas coisas assim. São coisas que, embora a gente já meio que saiba como é que é, a gente não sabe exatamente qual a consequência que isso vai ter para o país, né? E ele fez isso, explicita esse cenário da Rússia dessa época a partir de um personagem, que é o personagem central desse livro, que é o Bazarov. É um jovem niilista, amigo aí do Arkady, que é filho do Nikolai, que são alguns dos personagens centrais dessa novela, né? O Nikolai é um desses aristocratas arrendatários de terra, assim, um cara meio fazendeiro, meio falido, enfim. Mandou o filho para a universidade, o filho volta da universidade, e daí tem-se o começo do romance, porque ele apresenta o Bazarov para a família, né, para o pai, para o Nikolai e para o tio, que é o Pavel. Começa então um choque de ideias, também um choque de gerações. Acho que essa é a ideia por trás do título Pais e Filhos, né, a mudança de gerações. E é normal que acontece em tudo quanto é lugar e que você pode ver nos mais variados exemplos, aí, tanto no cinema quanto na literatura. Acho que todo o cinema do Larry Clark, por exemplo, que fez o Kids, fez o Game Park, Bullying, acho que é mais ou menos sobre isso. E o Bazarov é um jovem niilista, só que ele é descrito assim como um cara meio arrogante, um cara meio cheio de convicções, assim, e tal. Era um conceito muito novo na época, sabe? Essa coisa do niilismo, essa coisa de você rejeitar padrões, e o cara acabou sendo né? Não acho que os niilistas sejam assim não, tá? Acho que os niilistas são pessoas bem legais. Fazem canais de literatura no YouTube bem interessantes. A partir disso, ele começa a se envolver na história, e acho muito legal também o jeito como ele aparece na história, sabe? Quando o livro começa com o Nikolai esperando o Arkady chegar da faculdade para passar uma temporada na fazenda, e o Bazarov aparece, e o que parecia que seria um personagem secundário vai surgindo como protagonista da história, e aos poucos o Turgenev vai mudando, digamos, o foco da narrativa, né? Como por exemplo, sei lá, o Hitchcock fez de uma maneira muito boa no Psicose, lá que você começa achando que aquela mocinha que morre no chuveiro vai ser a principal, mas ela vai lá e morre no começo, e você fica meio sem saber, e agora a história é sobre quem, afinal de contas? Então ele faz isso nesse livro muito bem, né? Muito tempo antes do Hitchcock. O que o Bazarov representava para a Rússia? O Bazarov representa as novas ideias, a nova geração, tá? A geração de jovens intelectuais, que é a turma dos anos 60, em contraposição à turma dos anos 40, que é a turma do Turgenev e companhia. Então ele está colocando, meio que dando uma voz para a nova geração, e são pessoas que têm origens diferentes da geração do Turgenev. São pessoas que, por exemplo, elas não são filhos de aristocratas, são os primeiros filhos da classe média russa, sabe? São filhos de médicos, de advogados, enfim,
pessoas trabalhadoras. E eles ficam se confrontando nessas ideias, e desse embate de ideias surge essa raiva de geração e essa coisa triste de você não conseguir lidar com as novas ideias, lidar com as novas gerações e tal. Acontece essa coisa, e enquanto isso acontece, vai se desmoronando aquela aura de pacifismo e de valores tradicionais muito bem estabelecidos que o Pavel, principalmente o Pavel, que é o principal antagonista do Bazarov, vai se desmanchando como o gentleman que ele era, ele vai perdendo a paciência, ele vai ficando nervoso e tal. E eu acho que o Turgenev faz isso muito bem. Se vocês lerem aquele primeiro romance dele, o Rudin, que foi publicado pela 34, ele faz uma coisa muito parecida. Assim, o Rudin é um cara que chega botando uma banca em uma propriedade rural, assim, um cara que chega assim cheio de ideias, o cara todo de ganhar a mulherada na lábia, né, de fazer um discurso parece ser muito bem concreto, e na verdade o cara depois se desmorona, assim. E o Bazarov também tem uma certa ruptura dele ali quando ele se apaixona por uma viúva. Acontece mais pra frente no livro. É um livro maravilhoso. Eu achei que ele fosse muito maior do que ele realmente é. Acho que a outra edição da Prosa do Mundo, não sei, ele parecia mais grosso, assim. Eu fiquei meio reticente. Ele era muito caro. Ele custava, sei lá, uns R$80. Na época da antiga Prosa do Mundo, estava impraticável assim, de ler. Mas agora está a preços acessíveis. Acho que ainda tem alguns na livraria ainda, então acho que dá para comprar. Sou meio suspeito para falar de literatura russa, mas foi uma leitura da qual eu me senti muito grato por ter tido a oportunidade de ler esse livro e de saber, graças aos apêndices. A gente tem um apêndice do próprio Turgenev, um do Henry James, que fala sobre o Turgenev, e um do próprio Rubens Figueiredo, que é o tradutor. Que essa coisa é legal da Prosa do Mundo também, né? Eles têm aqui no final essas páginas. Aqui, não sei se vai dar para ver aqui, Murilo. Tem as páginas em cor normal, e o apêndice tem páginas mais acinzentadas, né? Que tem as notas, enfim. Capa dura, né? Agora a nova Prosa do Mundo, eles. Não sei porque que eles fizeram essa coisa de mudar a fonte aqui, né? Acho que são várias fontes diferentes nessa mesma lombada, né? O título vem aqui atrás com a descrição, e aqui na frente só a capa, né, fitilho. As coisas que eu mostrei também, eu fiz a resenha do livro do Mo Flanders, né, que foi lançado pela mesma coleção. Vou deixar o link aqui embaixo, caso alguém não tenha visto, e vocês podem conferir. Sobre o livro, assim, tem muito mais coisa para falar dele, mas eu acho que de introdução acho que tá bom, assim, sabe? Acho que a gente precisa dar uma abertura e deixar vocês aí com gostinho para se aventurar no Turgenev. Não é um livro difícil, tá? Não é um livro cabeçudo, não é um livro hermético, não é nada difícil de ler. Tá? É muito fácil e divertido. Os personagens são divertidos eles mesmos. O próprio Bazarov é uma figura. Eu gostei muito dele. O pessoal que eu postei a foto no Instagram, o pessoal falou: o Bazarov é um filho da puta, é um canalha, não sei o quê. Tipo, eu acho ele um cara bem condizente com a condição dele de jovem, de uns 21, 20 e poucos anos ali. Todo mundo é meio arrogante nessa época mesmo, né? O problema é que alguns continuam arrogantes depois, né? Tá, o tio Pavel é uma outra figura, né? O Arkady, coitado, fica ali no meio dos dois ali, enfim. Mas assim, são personagens memoráveis e é uma história memorável e é um clássico da literatura. Porra, o que mais que você quer pra ler esse livro, né? Então eu vou ficando por aqui. Se você já é inscrito no canal, aí dê um joinha. Se não é inscrito, pô, se inscreva. A gente tá crescendo, cara, né? Depois de 300 anos fazendo esse blog aí, ou com um canal no YouTube, tá dando certo. Pô, obrigado por vocês estarem assistindo aí a gente, comentando. Eu tenho um ESC-FM agora, né? Caso vocês queiram, um ESC-FM, vou deixar o link aqui embaixo. Vocês podem me fazer perguntas diretas por lá, para ver se porque lá eu vejo a pergunta, eu respondo mesmo, né? Mas eu tento responder todo mundo. Desculpa se eu não consigo responder todo mundo, tá, gente? Eu tenho subido considerável o volume de comentários, que eu tenho gostado muito, mas ao mesmo tempo tem me dado uma responsabilidade maior de dar um feedback para todos vocês. Mas eu agradeço muito a todo mundo. E se inscreva aí no canal, segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram. Segue a gente aí. Demorou? E a gente fica por aqui. Valeu, galera. Abraço.